Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que bom que essa manhã o Senhor nos preparou para estarmos aqui, para juntos glorificarmos o nosso Deus. Domingo também que comemoramos o Dia das Mães. Deus abençoe as mães que estão aqui. Vamos parabenizar também depois e orar por vocês. Que Deus conceda a vocês sabedoria. Ainda que os filhos cresçam, os filhos precisam dos conselhos das mães. Não fique besta dos conselhos das mães, da experiência que o Senhor acrescentou e tem acrescentado a vocês ao longo da vida. Então, demos graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos continuar aí na nossa aula. Estamos falando sobre os rudimentos da fé, ou ordem da salvação, ou ordos salutis. E a sequência que nós estamos seguindo aqui é uma sequência lógica, olhando para as Escrituras, tentando olhar como acontece os passos para a salvação, mas a maneira como o Senhor opera isso daqui por meio do Espírito, aplicando a nós a justiça de Cristo, é algo que a gente talvez não consiga de uma forma lógica perceber na vida das pessoas, porque isso acontece muito rápido. Em algumas pessoas acontece gradativamente, a pessoa vai tendo contato com a palavra de Deus, vai sendo evangelizada, vai sendo discipulada, mas tem outros que, de repente, o Evangelho ilumina o coração dessa pessoa e ela se rende prontamente a Cristo Jesus. Outros vão, com o passar do tempo, até que então professem fé em Cristo Jesus. Mas a ideia aqui é a gente entender o passo a passo, a maneira como o Senhor age, tentar entender aquilo que o Senhor faz a nós por meio do Espírito Santo. É sempre bom a gente retornar essas matérias, esses tópicos, até mesmo para a gente se evangelizar, para a gente pregar para nós, para a gente relembrar, para a gente não entrar numa religião mecânica, numa prática mecânica, mas para a gente sempre se lembrar da grandiosidade da obra da salvação, que não é coisa simples, apesar de nós falarmos que somos salvos, as coisas que o Senhor faz em nosso coração, elas são grandiosas, são maravilhosas, e a gente pode perceber isso na nossa vida com o tempo que o Senhor vai nos dando e transformando nossas vidas. Então, antes de começar a aula, vamos orar ao nosso Deus e a gente dá seguimento no tópico de hoje. Nosso Deus, queremos te agradecer por essa manhã, louvar ao Senhor por sua graça e bendizer a ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te agradecer, Deus, também por esse dia, que o Senhor continue abençoando as mães, dando sabedoria, derramando sobre elas a sua graça, manifestando o seu poder. Ó Deus, concedendo a elas, ó Deus, a sabedoria necessária para viver suas vidas e também, Deus amado, pronunciar a sua palavra, Deus, a nós. Pedimos a ti a sua graça e a sua direção nessa aula de hoje. Pedimos ao Senhor para abrir o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da sua lei, que Cristo seja mais claro para nós, que possamos, ó Deus, banquetear a respeito de Cristo e nos deleitar no Senhor. Pedimos a sua graça, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, no tópico de hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre justificação. É o quinto tópico da nossa aula. Nós já falamos sobre eleição, falamos sobre o chamado eficaz, chamado geral. Falamos sobre regeneração, que é o momento em que o Espírito de Deus nos concede vida novamente. Por causa do pecado, a gente vivíamos como mortos em delitos e pecados, e o Espírito de Deus, então, nos concede vida. E aí depois falamos da conversão, e hoje nós vamos falar da justificação. Passando para o próximo slide aí, então nós vamos ver hoje esses três temas maiores, o que é a justificação, o papel da fé na justificação e as implicações da justificação. Quando nós falamos de justificação, essa palavra nos remete, em certo sentido, a um tribunal, a alguma coisa judicial acontecendo quando nós falamos de justificação. Nesse tribunal, quando nós aplicamos essa palavra à salvação, nós estamos diante de Deus. E nesse tribunal, então, Deus ele está sentado no tribunal como um juiz. O Senhor está no tribunal para julgar. O Senhor está ali no tribunal para olhar o que temos feito e vai julgar segundo a sua reta justiça, e não segundo as boas obras que fazemos.
Então a justiça de Deus é santa. Logo, para aquele que está diante do justo juiz, eu e você estamos diante do justo juiz, as pessoas estão diante desse justo juiz, como que nós vamos então nos justificar para amenizar a nossa pena, para diminuir a nossa condenação, por assim dizer? Para aquele que está diante do justo juiz, qualquer tipo de argumentação, qualquer palavra que você for falar, qualquer coisa que você possa fazer para justificar as suas ações, não te ajudará, não te trará alívio, será espúrio, uma vez que esse justo juiz, o Deus dos céus, o Deus de toda a terra, o Criador do universo, ele vê todas as coisas, ele sonda o mais profundo dos corações. Antes mesmo de eu e você pensarmos, falarmos, matutarmos alguma coisa dentro de nós, o Senhor já sabe. E até aquilo que você não sabe ainda, o Senhor já sabe. Todos os fios de cabelo da sua cabeça que caiu hoje, antes de você vir para cá, quando você penteou seu cabelo, o Senhor já sabia de todos eles. Então não há nada, absolutamente nada, que a gente faça, que a gente pense, que a gente deseje, que o Senhor não saiba. Então é diante desse justo juiz que toda a humanidade comparece, que toda a humanidade está, que eu e você estamos, e esse justo juiz é reto, ele não erra, ele não peca, ele não melhora com o tempo, ele é pronto. Ele não está no nosso tempo ao mesmo tempo que emana em nosso tempo e que se relaciona conosco, mas o nosso Deus, ele é atemporal. Então, diante desse justo juiz, que sabe todas as coisas, que viu você quando ainda você era uma substância informe no ventre da sua mãe, quando você nem pensava em existir, o Senhor já sabia como você seria, como você era formado, como você cresceu no ventre da sua mãe. Então, diante desse justo juiz, que nós vivemos e que estamos hoje, o que vamos fazer para justificar as nossas ações? Como vamos comparecer diante desse juiz e mostrar as nossas obras e falar: aqui está o que eu fiz na terra, me justifica, me perdoa? Como vamos fazer isso? Quando falamos de justificação em termos bíblicos, isso agrava a nossa situação, pois somos expostos a uma justiça santa de Deus, que não é a justiça do homem. Então, na aula de hoje, nós estamos em um tribunal, e o justo juiz desse tribunal é o nosso Deus. Lembre-se, você está exposto à santa justiça de Deus, e nesse tribunal, todos os seus argumentos, todas as suas fundamentações, tudo que você usa para basear, para trazer fundamento aos seus argumentos, tudo isso é claro, absolutamente claro diante do justo juiz. Então a pergunta que nós fazemos para começar a aula é: como você e eu vamos se justificar para se livrar de uma condenação eterna desse justo juiz que é Deus, que julga retamente, que não falha, que não erra como juízes da terra. Passando para o próximo slide, diante desse tribunal em que estamos, vamos pensar um pouco então a respeito da justificação. A palavra justificação é um termo forense, é um termo judicial. E nesse sentido ela é aplicada em questões judiciais, em questões que envolvem tribunais. Então os nossos pecados, diante desse tribunal de Deus, nos colocam em estado de condenação. É importante compreender corretamente a justificação bíblica para evitar erros, como, por exemplo, afirmar em alguma medida que a justiça humana coopera, de alguma forma, para a nossa justificação diante de Deus. Quando a justificação por parte de Deus ocorre, ele declara a pessoa como justa. Porém, essa justificação, e aqui é uma pergunta para nós pensarmos, essa justificação que Deus declara sobre aquele que ele está justificando, transforma a vida da pessoa? Por exemplo, uma pessoa que era má, agora justificada, ela é transformada em uma pessoa boa? Ocorre alguma mudança interna na vida da pessoa? E o que os irmãos acham? Os irmãos gostariam de responder essa pergunta? Quando o Senhor declara alguém como justo, ocorre algum tipo de transformação interna na vida da pessoa em que ela era uma pessoa má e agora ela passa a ser uma pessoa boa?
Alguém gostaria de responder essa pergunta? A gente vai conversar. Vamos continuar então para a gente tentar responder isso daqui. É para explodir a nossa cabeça mesmo, né? A gente precisa pensar a respeito dessas coisas que estamos envolvidos nisso aqui. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Vamos pensar um pouco aqui, ó. Antes da reforma, por exemplo, não se fazia distinção entre justificação e santificação. Os pensadores no passado, antes da reforma protestante, não havia uma separação nisso aqui, apesar dessas, tanto a justificação como a santificação andarem juntas, são momentos diferentes que acontecem na vida da pessoa que está sendo justificada. A igreja romana, por exemplo, acreditava que a graça da justificação era recebida por meio do batismo. Na verdade, eles creem nisso, que a graça da justificação é recebida por meio do batismo, que incluía o perdão dos pecados. Então, nesse momento, eles acreditam que a graça da justificação é algo infundido na vida da pessoa, na vida da alma humana, de maneira que essa pessoa agora perdoada, ela é tornada justa. Então, uma pessoa má, agora ela passa a ser boa. De acordo com o pensamento romano, em que muitas pessoas podem acreditar nisso também, nessa graça infundida. Esse tornar justo aponta para o fato de que a pessoa, então, ela vai viver a sua vida e ela precisa agora, justificada, cooperar com essa graça infundida e, então, realizar boas obras. Nesse ponto, nós temos inferido aqui a questão da justiça humana, no sentido de que a justificação que a pessoa recebeu transformou essa pessoa em justa, agora ela não é uma pessoa mais má, ela é uma pessoa boa, e então ela precisa cooperar para essa justificação acontecer, de maneira que ela precisa fazer boas obras. Então não basta apenas a justificação somente pela fé, ela precisa fazer boas obras, para que isso vai cooperar com a sua justificação, ela foi tornada justa, então ela precisa fazer coisas boas. Outra questão é que se a justificação não é algo completo, de acordo com essa visão aqui, da justificação que é uma graça infundida, se não é algo completo, então é algo progressivo. Então, se é algo progressivo, aponta para o fato de que aquilo que Cristo fez na cruz é algo incompleto, não é pronto, não é pleno. Então, a pessoa precisa ajudar, por assim dizer, aquilo que Jesus fez. No Concílio de Trento, realizado em 1545 a 1563, no cânone 24, esse Concílio de Trento aqui é conhecido também como o Concílio da Contra-Reforma da Igreja Romana, em que eles fizeram em relação à Reforma Protestante, como se fosse algo para ali combater o que a Reforma Protestante trouxe. Nesse cânone 24, eles disseram o seguinte, isso daqui foi feito pela Igreja Romana, eles falaram o seguinte: se alguém disser que a justiça recebida, justiça de Deus, não se conserva nem tampouco se aumenta diante de Deus pelas boas obras, mas que as boas obras somente são frutos e sinais da justificação que se alcançou e que não é causa do aumento da mesma, seja excomungado. Outro ponto é que não somos justificados pela nossa fé, de acordo com esse pensamento aqui, dessa graça infundida, ou não somos justificados por exercer fé. Se assim for, logo nós estamos assumindo que alguma coisa em que a gente realiza, alguma boa obra que a gente faz, outorga justiça para que a gente seja justificado diante de Deus. Portanto, a justificação de uma pessoa não ocorre porque ela cooperou com algo. Não é porque essa pessoa exerceu fé, e nem porque ela praticou boas obras. Crer na justificação, tendo essas coisas como base, além da obra de Cristo, em certo sentido, estaremos inferindo que a obra de Cristo apenas abriu possibilidade para sermos justificados. E aí é um problema. Então, se nós crermos que a justificação nos torna pessoas boas, éramos maus e passamos a ser pessoas boas, então, em certo sentido, isso
isso pode nos conduzir para que a gente creia que nós precisamos, além da justificação que o Senhor realiza a nós, por meio de Cristo, a gente precisa praticar boas obras para sermos justificados. Então, fica inferido também a questão da justiça humana, e não somente a justiça de Cristo. Passando para o próximo slide aí, o entendimento de justificação foi corrigido na Reforma Protestante, onde os reformadores afirmavam a questão legal da justificação, onde Deus, em seu tribunal, e por um ato da sua livre graça, nos perdoa os pecados e nos aceita como justos diante dele. Então a justificação não muda a pessoa interiormente. Ela continua sendo má se ela for uma pessoa má. Não muda. Isso é chocante, talvez. Mas a pessoa ela não vai mudar da água para o vinho, por assim dizer. O que vai transformar a vida da pessoa é o processo de santificação. Conforme ela for se entregando ao Senhor, conforme ela for vivendo a palavra de Deus, conforme ela for se aplicando às escrituras sagradas, Deus vai transformando a vida dela. Mas a justificação em si não faz da pessoa má uma pessoa boa. Outro ponto é que os reformadores afirmavam que não há nenhum tipo de justiça humana capaz de tornar a pessoa justa diante de Deus. A justificação, por ser um ato legal, ela também não é progressiva como a santificação. Uma vez que a pessoa é declarada justa por Deus, esse processo não evolui. Ela já está justificada, ela já está perdoada. Isso não cresce. Está pronto, está pleno, está completo. É instantâneo. A pessoa não precisa praticar boas obras para aumentar a sua justificação, porque isso não vai cooperar na sua justificação. Pelo contrário, as boas obras é sinal de uma pessoa que proferiu fé verdadeiramente em Cristo Jesus, então ela vai caminhar em boas obras, porque ela compreende que o Senhor tem isso para ela. Quando Deus declara alguém justo, não é algo infundido na alma humana, mas é algo imputado. Se é algo imputado, vem de outra pessoa, não é nosso. Quando Deus declara alguém como justo, isso quer dizer que o justo juiz está dizendo que todas as exigências exigidas por sua lei foram satisfeitas. E não somente isso. Além do fato de não haver mais condenação sobre essa pessoa, ela também passa a ter direito à recompensa devida à justiça perfeita, que é a justiça de Cristo. O texto de Romanos 5,19 nos concede uma ideia do que é imputado a nós. O texto diz assim, Romanos 5,19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Cristo Jesus foi plenamente obediente à lei de Deus e a todos os seus preceitos. Cristo obedeceu Deus cabalmente, do início ao fim. Cristo é o Cordeiro de Deus, que na cruz pagou a nossa dívida. Tudo isso foi feito de uma forma tão grandiosa e perfeita, que tudo isso que Cristo fez, tanto a sua obediência ativa, em sua obediência à lei a Deus aqui nessa terra, como a sua obediência passiva, em que ele se entrega para ser morto na cruz, é computado na minha e na sua conta, quando Deus nos declara como justos. A gente não fez nada, Cristo fez tudo do início ao fim, e o que Cristo fez é computado na minha e na sua conta. Então a justiça de Cristo é imputada a nós. E aí, meus irmãos, é como se nós, quando isso acontece, é como se nós mesmos, na nossa vida humana, fosse visto por Deus como obedientes plenamente à lei de Deus. Como se a gente tivesse cumprido cada ponto, mesmo sem cumprir. Mesmo falhando desse lado da eternidade, mesmo errando em vários pontos. E muitas vezes de maneira repetida. Quando o Senhor olha para nós, ele contempla a justiça de Cristo. É como se a gente tivesse obedecido toda a lei. Porque essa justiça é imputada a nós. Quando Deus olha dos céus e enxerga o seu povo, ele enxerga o sangue de Cristo. A justiça de Cristo imputada na vida do seu povo.
Portanto, a justificação, assim como define o Catecismo de Westminster, é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles ter feito alguma coisa, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. A justificação nos torna pessoas boas? Não. Não nos torna pessoas boas. O processo de santificação é em que a gente vai ser transformado. Mas a justificação nos faz ser perdoados diante de Deus. A justificação, Deus imputa a justiça de Cristo em nós. As nossas vestes de injustiça é removida. Então, quando o Senhor olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Somos aceitos na sua presença. Nós não vamos fazer boas obras para sermos justificados. Alimentar esse pensamento vai te conduzir a gente chama de ativismo religioso. Pode te transformar em um fariseu, em que você vai fazer, pensando que está servindo ao Senhor, enquanto você está servindo a si mesmo. Então a justificação pela fé, meus irmãos, nos coloca em plena liberdade diante de Deus, em que a gente pode descansar no Senhor, em que a gente agora é aceito por esse Deus, que antes no seu tribunal estávamos condenados, mas agora somos aceitos, justificados e também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Alguma pergunta até aqui? Irmão, pastor Luiz, pode falar. Obrigado, pastor, pela contribuição. Não somos, exatamente. Não adianta rogar para nós algum tipo de bondade, porque diante de Deus, mesmo as nossas boas obras praticadas antes de conhecermos a Cristo, só contribuía para a nossa condenação aumentar, se a gente pode dizer assim. Porque isso mostra que podemos até mesmo pensar que existe alguém bom, mas que a gente não se entrega a essa pessoa e fazemos boas coisas ainda, e isso vai aumentar a nossa condenação, pelo simples fato de não termos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A questão da justificação não está inferindo boas obras. Não são as nossas obras que vão mudar nosso status diante de Deus. É unicamente aquilo que Jesus fez. Porque as nossas obras são temporais. Como nós vamos pagar uma dívida eterna com obras temporais? Não tem como. A conta não vai fechar. Então nós temos que dar graças a Deus por isso. Quando pensar em justificação, pensa na encarnação do Verbo, na vida do Verbo aqui, em tudo que ele sofreu, em tudo que ele passou, todo momento em que ele foi vilipendiado, perseguido. Jesus Cristo foi julgado, condenado sem ter feito nada. Jesus Cristo foi como um cordeiro para o matadouro, em silêncio.
Jesus Cristo foi erguido naquele madeiro como espetáculo para o mundo. Todo o sangue de Cristo foi vertido naquele madeiro, ele morreu e ressuscitou. Tudo isso é computado na minha e na sua conta, sem merecermos. Somos declarados justos por Deus e isso é imputado a mim e a você. Então a gente tem que abaixar nossa bola aqui e agradecer a Deus, louvar ao Senhor, render graças a Ele, somente a Ele. E se não fosse assim, meus irmãos, ai de nós, iríamos estar diante desse tribunal, mostrando as nossas obras e como íamos justificar diante desse Deus. Tem como. Mais alguém? É bem isso aí mesmo. Sim, a justificação pela fé, é isso mesmo, a igreja cai, gente. Não subsiste. Não subsiste. A gente tem que dar graças a Deus por isso. Pelos apóstolos que continuaram a obra de Cristo, por todas as escrituras sagradas e por essas doutrinas terem sido redescobertas na Reforma Protestante, na qual nós temos acesso hoje. Você abre a internet na sua casa, se você digitar justificação pela fé, Reforma Protestante, vai vir várias coisas na sua tela para você ler, para você entender como as coisas aconteceram, a luta que esses irmãos tiveram, como as coisas aconteciam há muito tempo atrás. O nosso passado ele é muito rico. E a gente precisa sempre retornar a essas doutrinas para que o nosso coração se mantenha humilde diante do nosso Deus. Mais alguém? Então vamos seguindo. Vamos falar agora então sobre o papel da fé na justificação. Vamos lá. Não é a fé a causa última para sermos justificados por Deus. A fé não é a base para sermos justificados. Não é porque você exerce fé que você é justificado. A base da nossa justificação é Jesus Cristo, unicamente Cristo. Tudo que Cristo fez em nosso lugar é acreditado em nossa conta. Então a base para a nossa justificação é Cristo. Consiste na justiça de Cristo, que inclui tanto a sua obediência à lei e ao suportar a penalidade da lei em nosso lugar e em nosso favor. Na justificação, então, a fé atua como um instrumento que recebe os méritos de Cristo e descansa na obra de Cristo. É importante ressaltar que quando falamos que a fé é um instrumento, não estamos afirmando que esse instrumento somos nós que cunhamos ele, que fazemos ele. Pelo contrário, a fé necessária para sermos justificados, para recebermos a justificação, ela é um dom de Deus, como Paulo fala em Efésios capítulo 2. Não é algo nosso. Deus produz a fé em nós, que somos pecadores, e essa fé necessária, ela é precisa para sermos justificados. E essa fé que vem de Deus, ela se move a Deus, nos conduz a Deus. Olhando para o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, temos algumas informações importantes aí. O texto diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A palavra justificados aí nesse texto tem o sentido de alguém que foi vindicado como tendo cumprido os requisitos da lei de Deus. Nesse sentido, essa pessoa que estava condenada, então, diante desse tribunal, ela é absolvida, ela é perdoada. O perdão recebido por essa pessoa, que vem da parte de Deus, que é a justificação em que ela é declarada justa, esse perdão faz com que essa pessoa agora passe a ter paz com Deus, pois ela vivia em estado de inimizade contra Deus. Havia guerra entre nós e Deus antes da justificação. Essa paz reflete em uma relação de harmonia e segurança, onde nós não precisamos mais temer a condenação. Afinal, o que nos condenava foi removido. A ira que estava sobre nós caiu sobre Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Então a paz que temos com Deus aponta para a reconciliação. A justificação e a paz com Deus só temos por causa
de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o texto aí. Como dissemos, Cristo é a base para a nossa justificação. Cristo efetuou tudo o que é necessário para sermos justificados. A fé que o Senhor nos dá, ela se apropria da pessoa e obra de Cristo. É mediante a fé que abraçamos a Cristo, o recebemos não somente como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Ao nos apropriarmos da pessoa e obra de Cristo pela fé que recebemos de Deus, essa fé, meus irmãos, nos faz descansar na obra de Cristo. Nos faz repousar na obra de Cristo. Não precisamos complementar nada, porque tudo já foi feito. Então, essa fé que faz com que a gente se aproprie de Cristo, que a gente receba Cristo, que a gente abrace a Cristo, faz com que a gente descanse. O motivo pelo qual muitas pessoas vivem desesperadas é porque elas não têm um lugar onde elas possam descansar. A mente das pessoas vive num turbilhão nos nossos dias porque elas não têm um lugar onde elas possam repousar. E pela graça de Deus, eu e você temos. Cristo Jesus, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A partir de então, essa fé passa a ter outros desdobramentos. Como Paulo diz em Efésios, fomos escolhidos para andar em boas obras. Não iremos viver na prática de boas obras para ser justificados ou para aumentar a nossa justificação. Pelo contrário, como diz Louis Berkhoff, a fé que justifica é frutífera, produzindo boas obras. A partir do momento que somos justificados mediante a fé, por meio de Cristo Jesus, então a gente vai viver na prática de boas obras. O Senhor vai nos conduzir a essas boas obras, não que elas vão aumentar a nossa justificação. Não acontece isso. Passando para o próximo slide, a fé que recebemos de Deus não é vazia, mas é por meio dela que nos apropriamos com relação ao que nos é oferecido pela graça de Deus. Então essa fé se apropria de Cristo Jesus, seja a sua obediência ativa e passiva. Não deixamos de ser pecadores, como diz Lutero. Somos simultaneamente justos e pecadores. Olha o que ele diz aí. Eu coloquei para os irmãos. Assim é, pois, que em nós mesmos somos pecadores e não obstante, Deus nos considera justos pela fé, pois cremos naquele que promete libertar-nos, enquanto que entre mentes nos empenhamos para que o pecado não reine, mas possamos oferecer-lhe resistência até que Deus o retire de nós. Então a gente continua sendo pessoas pecadoras, a gente continua falhando, mas somos justos por causa de Cristo Jesus. Portanto, a fé é o instrumento pelo qual nós somos justificados, e a base da nossa justificação é Cristo Jesus. Sendo justificados por Deus, ainda continuamos pecadores, mas por causa da perfeita justiça de Cristo, que é imputada em nossas vidas, somos justos. É as vestes do Cordeiro. Como se diz, para aquele que foi justificado por Deus em Cristo Jesus pela fé, quando essa pessoa olha para o céu, ela não vai ver mais um juiz contra ela. Pelo contrário, ela vai ver um Pai que lhe é propício por causa da obra vicária de Cristo, que propiciou a ira de Deus, que assumiu o meu e o seu lugar na cruz, propiciando a ira de Deus, fazendo com que agora a gente tenha a bondade do olhar de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, exposto a nós, aberto a nós, para a glória de Deus. A nossa confissão de fé, meus irmãos, no próximo slide, no ponto 5, ela também fala sobre o papel da fé na justificação. O ponto 5, que é o ponto da justificação, diz assim: cremos que a grande bênção evangélica que Cristo assegura a tantos quantos creem nele é a justificação. Que a justificação inclui o perdão de pecado e a promessa de vida eterna sobre os princípios da justiça, que ela é aplicada não em consideração de quaisquer obras de justiça que nós temos feito, mas exclusivamente através da fé no sangue do Redentor, em virtude do que sua perfeita justiça é livremente imputada a nós por Deus mediante a fé, que leva-nos para um estado da mais abençoada paz e favor com Deus e nos assegura as bênçãos necessárias para o tempo
e a eternidade. Graças a Deus, meus irmãos. Então, nós não somos justificados porque exercemos fé. Nós somos justificados e a base da nossa justificação é Cristo, e por meio da fé que o Senhor Deus nos dá, que somos movidos a esse Deus, nós nos apropriamos de Cristo. Toda a obra que Cristo fez é computada em nossas vidas. Alguma pergunta? Alguma colocação? Quando você teme a Deus depois da conversão, você não tem medo de Deus no sentido de um medo aterrorizador. Né? Você tem um medo de reverência. Você entende que você está diante do Eterno, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ali você lhe deve reverência. Você está diante do Senhor. Antes da conversão, as pessoas podem ter um medo de aterrorizador. É um medo aterrorizador. Ah, eu vou ser condenada. Eu vou para o inferno. Como eu vou me livrar de tudo isso? Então, é um medo aterrorizador, um medo que rouba a paz da pessoa. Mas quando a gente se converte, a gente compreende quem é esse Deus, o que é computado em nossa conta, aquilo que Cristo fez, a obra que o Espírito opera em nosso coração, nós não tememos a Deus com medo de que seremos condenados. Tememos a Deus no sentido de reverência. Devemos nos curvar diante do Senhor. É isso mesmo. Sim, o Senhor é, a partir do momento que somos salvos, nós vemos a Deus como Pai, Ele nos trata como filhos, e como filhos de Deus, precisamos ser corrigidos por nosso Deus. E graças a Deus pelas correções do Senhor, para que a gente não saia do prumo, mas que a gente permaneça fiel ao nosso Deus, que a gente continue obediente, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que dar graças a Deus por isso também. Mais alguém, irmãos? Isso mesmo. Obrigado, pastor Antônio Carlos. Não, não fizemos nada. A obra de salvação é totalmente divina, do início ao fim. Na santificação, o Senhor vai transformando as nossas vidas, a gente precisa se aplicar na palavra de Deus, mas a obra de salvação, do início ao fim, é uma obra do Senhor. A gente comparece com os nossos pecados, a gente comparece condenados. E saímos dali, estamos ali justificados, aceitos por esse Deus, por meio de Jesus. Mais alguém? Então vamos partir para as implicações da justificação. E aqui eu vou caminhando para o final. Primeira implicação, são muitas, meus irmãos, que a gente pode destacar aí, mas eu vou colocar somente 3 aqui. Em primeiro lugar, nós somos aceitos por Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz aí: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso daqui é maravilhoso.
Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nesse texto está claro que quem não conheceu o pecado, que no caso é Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra conheceu nesse texto tem o sentido de experimentar, algo que é adquirido por meio de observação através dos sentidos e a prática do que é observado. Cristo jamais se inclinou para o pecado, Cristo jamais pecou. Antes da sua encarnação e desde a eternidade ele é santo. Quando encarnou, vivendo literalmente como homem nessa terra, ele continuou sendo santo, e ao morrer e ressuscitar, mesmo sendo condenado pelas pessoas, quando ele também ressuscita e é assunto aos céus, ele continua sendo santo. Cristo não mudou, ele continua sendo santo. Cristo caminhou no meio da impureza. Cristo conviveu com aquilo que não lhe é comum. Ele continuou sendo puro. Cristo, então, foi feito pecado por nós. Ele assumiu o nosso pecado sem ter cometido ele. Ele nunca pecou. No texto temos pecado e o pecado se opõe à justiça. Então Cristo se colocou em nosso, Cristo assumiu o nosso pecado e ele se opôs à justiça, por assim dizer, em nosso lugar e em nosso favor, assumindo a pena do pecado, a condenação que o pecado nos trazia. Cristo foi moído naquela cruz. A justiça que lhe é própria é colocada sobre nós, é imputada a nós. Não é uma qualidade nossa. Nós recebemos gratuitamente. O pecado, como diz Calvino, é a culpa em razão da qual somos acusados diante do tribunal de Deus. E essa culpa, Jesus Cristo assumiu para si. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus na cruz, para que eu e você fôssemos feitos justos e aceitos por Deus. A condenação de Cristo é a nossa absolvição da horrenda cruz, da dura cruz, da amarga cruz, jorrou sobre mim você graça, doce graça. Quem sofreu as agruras da cruz do Calvário foi Cristo. A ira de Deus foi totalmente jogada sobre Jesus para que eu e você vivêssemos plenamente a doçura da graça. Somos aceitos por Deus por causa disso e não porque fizemos algo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é graça de Deus. Essa justiça não é baseada no que eu e você fazemos desse lado da eternidade. Não somos justificados por causa disso. Somos aceitos por Deus, porque Deus vê a justiça de Cristo imputada em nós, e que nos apropriamos dela unicamente pela fé. Nossa, não, a fé que Ele nos deu. A fé que Ele nos deu. Em segundo lugar, a justificação também exclui o orgulho. Romanos capítulo 3, versículo 27, Paulo diz assim: onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Somos justificados não porque algo foi visto em nós, porque o Senhor viu no limiar do tempo, não, ele vai fazer coisas boas, então eu vou justificar essa pessoa, não. Somos justificados não pelas boas obras, aliás, as boas obras é fruto da vida daquele que realmente foi justificado por Deus em Cristo mediante a fé. O que nos faz ser perdoados é Cristo, porque os méritos da sua obra são computados em nossa conta. Ninguém deveria usar o que faz de bom e se sentir alguma coisa. Se você e eu fazemos boas obras, devemos dar graças. É graça de Deus, fazemos parte do seu povo. É graça de Deus sermos usados como canal de bênção na vida de outros. Isso não deve nos levar a nos inflar o ego, pelo contrário. Nós temos que nos colocar em humildade diante de Deus e agradecê-lo, porque podemos ser usados por Ele. Antigamente, meus irmãos, nós vivíamos nutridos por nossas maldades. Fazíamos aquilo que dava na telha. Quando o sangue esquentava, soltávamos todas as coisas. Agimos muitas vezes por vingança. Lembre-se do seu passado por um momento. Quem você era.
E o que o Senhor tem feito na sua vida hoje. Como você reage às coisas hoje. E como Ele abençoa você e como você é um canal na vida de outras pessoas. É graça de Deus. É bênção de Deus para nós. Por isso que a justificação também exclui o orgulho. Eu e você fomos justificados porque a fé que Deus nos deu nos levou a crer em Cristo. E nos méritos de Cristo a gente pode descansar. Não precisamos viver correndo para um lado e para o outro. Não precisamos entrar em um ativismo religioso. Não precisamos. Você não precisa se matar para chegar diante de Deus e falar: Senhor, aqui estão as minhas obras. Você não precisa. Se você já foi justificado por Cristo, você está diante desse tribunal perdoado. Perdoado, plenamente perdoado. Você não precisa se martirizar. Os pecados que cometemos é jogado no mar do esquecimento. E Deus vê a justiça de Cristo em nós. Então, se você se acusa por aquilo que você fez no passado, se você se maltrata por aquilo que aconteceu no passado, e hoje você é justificado por Cristo, meu irmão, saia dessa prisão. Porque Cristo perdoou você plenamente. Você não precisa nutrir isso mais na sua vida. Liberte-se disso. Por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você. E terminando, meus irmãos, que isso daqui é maravilhoso também, o destino final é garantido. Você vai viver desse lado da eternidade, você está vivendo aqui, os seus 60, 70, 30, 40, 50 anos, enfim, a idade que você tem. Mas a partir do momento em que você é justificado por Deus, você já tem um destino final garantido. Como dissemos, a justificação é algo completo, é algo pronto, é algo finalizado. A gente não faz nada para que essa justificação cresça e nem diminua. Ela já é pronta porque Cristo fez. Quem é declarado justo por Deus não está mais sob condenação. Você está diante de um tribunal em que você não poderia argumentar nada para se livrar da condenação, e aquilo que Cristo fez é computado em sua conta, e agora você é visto como justo. Não há mais condenação. E além de você não ser mais condenado, você tem direito à herança. Aonde nós vamos encontrar isso, meus irmãos? Em lugar nenhum. Só em Cristo, só em Deus. Olha o texto de João capítulo 5, versículo 24. Jesus diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai ter a vida eterna. Jesus coloca isso aqui no presente, no já, no agora. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus começa dizendo sobre aquele que ouve a sua palavra. E ouvir aqui não tem apenas com escutar, mas tem relação com ouvir atencioso. É um ouvir daquele que é discípulo, que se senta aos pés do mestre, que quer obedecer o mestre. E atentamente ouve as palavras do mestre, porque deseja imitar a vida do mestre, deseja viver em obediência. Além de ouvir, ele crê em Deus. A fé que é lhe dada por Deus lhe faz crer em Deus. E ele se submete livremente a esse Deus porque ele crê. Os benefícios daquele que é justificado por Deus não é vivido somente na eternidade, mas já é uma realidade agora. O texto diz aí que aquele que ouve a palavra e crê já tem a vida eterna. O texto diz que essa pessoa que tem a vida eterna, ela não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, não há mais condenação, ela está completamente perdoada, justificada por Deus. Os pecados dessa pessoa são lançados no mar do esquecimento. Ainda que nessa vida ela vai pecar, todas as vezes que ela chegar arrependida diante de Deus, ela tem o perdão. Não há mais condenação. Essa pessoa, ela tem um intercessor diante de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus está diante de Deus, ele é o nosso mediador. E para finalizar, o relacionamento da pessoa com Deus muda, conforme John Stott diz. Aos olhos de Deus, ele já não é alguém morto em seu espírito e legalmente sentenciado à morte. Ele está vivo para Deus em Cristo Jesus. Essa realidade que esse pequeno texto de João 5,24 nos mostra, nos expõe diante da realidade da obra de Deus em Cristo aplicada a nós, por meio do Espírito. A justificação de Deus em Cristo mediante a fé é radical, porque ela diz
que não depende de nós, e as pessoas hoje têm vivido uma vida tão cansativa porque elas têm trazido para si a responsabilidade de se salvarem, de se sentirem alguma coisa, mas a justificação pela fé exclui tudo isso. Você não precisa ser alguém para ser justificado. Você precisa crer em Cristo. Você precisa viver, você pode viver no anonimato para sempre. Mas se você é justificada por Deus, dê graças ao Senhor, você não está mais condenado. Você está perdoado e o seu destino final está garantido. Você não é visto mais como alguém morto, você é alma vivente. Você passou da morte para a vida, ainda que os seus olhos se fechem desse lado da eternidade por um pequeno espaço de tempo. Quando Jesus voltar, haverá união da sua alma com o corpo glorificado, que você viverá para sempre, eternamente, diante de Cristo Jesus, nosso Senhor, sem o pecado. Então, o destino final da igreja é garantido. Descanse na obra de Jesus. Pare de se maltratar. Receba o perdão de Deus e viva o perdão do Senhor. Você não vive mais sob condenação. Você não vive mais sob condenação. A justiça de Cristo é imputada na sua conta. Você é livre. Viva essa liberdade servindo ao Senhor, na prática de boas obras, não para aumentar a sua justificação, mas para glorificar aquele que morreu na cruz, para glorificar aquele que conquistou o direito de você ser filho de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê graça. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? A irmã, vai lá, irmã Nancy. Ah, com certeza. É isso mesmo. O que eu entendo, irmão, é o seguinte: a gente que é justificado já nessa vida, nós vamos comparecer diante de Deus. E eu não sei como é que, claramente, como Deus vai tratar essa questão daquilo que a gente faz aqui do lado, desse lado da eternidade, justificado, fazendo coisas erradas ainda. Mas as nossas obras vão aparecer ali, eu creio que de uma forma perdoada, justamente por causa da justiça de Cristo. Podemos ter algum tipo de pesar ali? Possivelmente, mas não posso afirmar, porque a gente sabe que a gente deveria fazer melhor, e a gente não fez, e a gente não faz. Por que a gente não fez? Coração duro. Mais alguém?
Mais alguém, irmãos? Então vamos encerrar o nosso café. E em seguida nós retornaremos aqui para o culto. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, queremos te dar graças e bendizer ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade a nós, pelo Senhor ser fiel a ti mesmo e pela justificação que recebemos em Cristo Jesus. Senhor Deus amado, nos guarde, nos sustente, nos fortaleça, nos ajude a viver a liberdade que recebemos em Cristo e que a justificação, ó Deus, pela fé somente possa nos levar a viver de maneira íntegra, sincera, temente ao Senhor, ó Deus, e que possamos glorificar o seu nome pela salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo. Se conosco te pedimos e já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.